aqui para mais um Entre Fraldas e Negócios. Sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre um tema que mexe com absolutamente todas as famílias, que é a questão nutricional. O que comemos, mas não é só sobre o que a gente coloca no nosso prato. É sobre comportamento, humor, sono, desenvolvimento. É tudo que a alimentação envolve. E para isso eu convidei nada mais, nada menos do que a maior referência em nutrição materna e infantil de Campinas, do estado de São Paulo, na verdade do Brasil e do mundo inteiro, porque ela tem mudado o cardápio, o comportamento alimentar de várias famílias. E a gente não fala só de o comer bonitinho, não. Ela é especialista em seletividade e recusa alimentar. Então, ela analisa o cocô, assim, para ver o que essa criança está precisando para ajudar. Então, ela trabalha muito em equipe multidisciplinar. Por quê? Porque não adianta só falar assim, come uma cenoura. A gente tem que entender por que essa criança não está comendo uma cenoura. E como a gente consegue colocar esses nutrientes, às vezes, sem ela comer a cenourinha. Então, hoje com vocês, estou honrada de ter essa pessoa aqui. Mari Aspásio! Muito obrigada de estar aqui. Você faz muita diferença na vida das pessoas. E é por isso que eu trouxe você pra gente mostrar pra todo mundo que o que você faz é maravilhoso. Muito obrigada, que honra estar aqui nesse convite do seu lado, maravilhoso, quando a apresentação. E Mari, vamos começar assim, conta pra todo mundo, se apresente, conte quem é a Mariana, não só nutricionista, a Mariana nutricionista e mãe, e mulher, conta pra todo mundo pra gente se conhecer. Bom, eu sou a Mari, né? Nutricionista, sou mãe de 2 filhos. Sou formada há 20 anos. Então, quando eu comecei a minha carreira, eu acabava atendendo de tudo. E aí, com o avanço, né, com o rumo que tomou a nutrição aí, eu fui direcionando. Aí eu descobri que tinha muita família, quando eu tive, né, a minha filha, que eu comecei essa introdução alimentar, eu vi o quanto difícil era para as famílias, né? E uma coisa que era mais natural, assim, na minha casa. E aí eu falei, nossa, agora eu posso direcionar, né? Tem essa nutrição materna e infantil. Eu posso pegar, antes, quando eu me formei, eu fiz especialização em doenças crônico-degenerativas. E aí eu vi que eu podia pegar antes, eu podia muito... Se eu atendesse criança e ajudasse essas famílias, eu podia mudar o futuro, né, até das doenças crônico-degenerativas. Então, eu comecei a trabalhar com o público infantil, me especializei em seletividade alimentar, fiz especialização internacional, e aí começou a demanda, né, de muitas crianças seletivas com o diagnóstico de autismo, e aí eu me especializei, fiz uma pós-graduação em autismo, TDAH, e amo essa área. E tenho ali meu filho de 7 anos, minha filha de 9 anos. E acho que essa sou eu. E o Mari, fala um pouquinho pra gente esse negócio que você trouxe de trabalhar, que você entendeu, que você conseguia agir na raiz antes de começar o problema. E a gente fala muito hoje em dia, principalmente para as mulheres que querem engravidar. Eu mesma, quando eu peguei e falei assim, quero congelar óvulos, o que eu fui fazer? Fui na Mari, falei assim, Mari, vamos cuidar disso? E ela melhorou, através da minha alimentação, a qualidade dos meus óvulos. Sim. Então explica o que é isso e qual é a capacidade que a alimentação tem de moldar genes. Não sei se é assim que fala. Na verdade, assim, o que a gente tem é que a nutrição, ela é a base de tudo, né? É como se a gente tivesse um solo, a gente vai plantar ali uma semente, né, que seria a gestação. Essa árvore, ela pode crescer muito, ela pode crescer pouco, ela pode dar fruto mais doce, dar fruto maior, menor. Então, assim, a gente tem que garantir que essa mulher que pretende engravidar, que o corpo dela esteja nutrido, para que não falte nada nem para ela, nem para o bebê,
né? Então a gente faz esse cuidado de avaliar a alimentação, como tá essa alimentação, o que que precisa suplementar, o que que precisa aumentar na alimentação, organiza mesmo esses nutrientes e até hábito alimentar, né? Hoje a gente sabe que a atividade física é importantíssimo, né? No pré, pós, durante, sempre. Até uma coisa que é muito curiosa, até depois a gente pode falar, né? O quanto a gente sabe que a atividade física é importante, o quanto tem essa matéria nas escolas, mas não tem uma educação alimentar nas escolas, né? Que é tão importante ali quanto. Então, a gente prepara essa gestante realmente para receber esse bebê. Tá, e daí, então a gente faz o adubo, é isso? Exatamente. Você falou da árvore, então você Sim, vai exatamente. cuidar do adubo. Uma coisa é você ter uma plantinha que tá lá, só no vaso, você põe a aguinha, e outra coisa é você adubar e ver o que essa planta tá precisando. Sim, exatamente. E tem assim, durante a gestação, tem alguma coisa que as mães têm que tomar cuidado, ou que elas precisam ter, suplementar? O que é normal cair? O que é preciso olhar para a alimentação da gestante, né? Sim, a gente tem, né, o ferro, que tem uma fase ali na gestação que ele dá uma caída, então é importante que ele fique em níveis ótimos. A vitamina B12, a vitamina D é importantíssima. E assim, o cálcio, na verdade, tudo, né? Porque a gente não olha nunca um nutriente isolado, mas aquele composto ali que ele faz parte e o que aquela mulher precisa, né? O zinco é importante, tem que avaliar mesmo o que aquela mulher está precisando, como foi o histórico de vida dela, histórico clínico, o que ela carrega, né? O que ela já fez. E aí a gente consegue ir organizando essa alimentação com esses micronutrientes. Tá. Durante a gestação, eu tive que suplementar muito. Como que chama aquele negócio? Ah, gente, eu tô no porpério ainda. A cabeça vai pro beleléu. Que eles falam que é pra evitar autismo, é isso? Na verdade, assim, né? A gente não. O que a gente fala é que tem alguns nutrientes que a gente não pode deixar que falte para garantir o bom desenvolvimento, né? Nada é a epigenética. Então a gente tem ali os genes, eles podem ser silenciados ou ativados. Então, se você já tem o gene e você leva, né, uma gestação de forma mais complicada, assim, não olha para nutrição, não olha para atividade física, vive estressado, toma medicação, então não tem um acompanhamento, não faz um pré-natal legal, né? Aumenta a chance, mas assim, quando a gente pega uma gestante ou uma mulher que está pretendendo engravidar, a gente trabalha ali com o ômega 3, com a B12, mas é aquilo, são os níveis ótimos de micronutrientes para que realmente esse bebê se desenvolva na sua melhor potencialidade. Tá, então não quer dizer que você tomar ou não tomar, você tá evitando alguma coisa. Não, É sim. só que você corre o risco, você tá... Se você tem uma deficiência, né, a chance de você desenvolver Ligar o alguma gene. coisa em decorrência dessa deficiência é maior. Então, ó, é porque é muito complexo esse assunto, né? Então pensa assim, tem um xizinho do gene lá, né? Sim. A pessoa bem básica, tô falando para todo mundo entender. Então, nesse genezinho a gente tem várias luzinhas. Sim. Só que não todas precisam estar acesas ou apagadas, mas elas estão lá. Então, o que você alimenta pode ligar, acender ou apagar a luz. Sim, sim. Maravilhoso. E, então assim, para gestante, que tá gestante, quando que ela precisa começar o acompanhamento? No mínimo, 3 meses antes. 3 meses antes. 3 meses antes. Tá. Sim. E quando acaba o acompanhamento? A gente tá falando da mulher agora. Da mulher. Tem, né, aí o período de gestação, que a gente atende ali por trimestre, vai fazendo as adequações. Aí depois da gestação tem o período, né, da lactação e até esse período de puerpério, né, que
tudo é muito para o bebê, né? E essa mãe, muitas vezes, ela fica um pouco de lado. E é importante olhar para ela, ver como está a alimentação dela, se ela está recebendo tudo que ela precisa, até por conta do mental, né? Dessas questões aí que podem surgir. Então, a gente acompanha a mãe até uns 2 anos, assim. Aí depois ela segue Daí segue a vida. a vida com acompanhamento sempre, né? Tá, Pra é ir porque na ajustando. amamentação também acaba passando Sim, pelo leite, sim. né? E Mari, o que que não pode faltar na alimentação da mãe para o desenvolvimento dessa criança? Olha, essa pergunta é difícil. Mas eu vou te responder. O É o quê? equilíbrio. Maravilhoso. Não é tipo assim, come só proteína, come Não. mais isso, mais aquilo. É o equilíbrio. É o equilíbrio. É muito, né? A gente tem que tomar cuidado um pouco com os modismos. Hoje, com a rede social, a gente vê um alimento, um alimento master blaster, super potente, e aí a gente acaba querendo comer só ele é rico em proteína, mas o carboidrato, a gordura também, né, são importantes. Então, o equilíbrio é a chave. E qual alimento, o que que você falaria de alimento que prejudica a expressão genética? Acendeu ou apagar as luzinhas. Os ultraprocessados, né? A indústria alimentícia, ela usa muito o que a gente chama de disruptor endócrino, né? Aí os xenobióticos que tem um nome estranho, mas, né, muito conservante. E isso tudo pode prejudicar, né? Uma alimentação predominantemente com ultraprocessados, né? O sedentarismo, né? O estresse, isso tudo pode prejudicar. Tá. Epigenética pode justificar qualidade de sono ruim, irritabilidade, o comportamento? Sim, sim, Como? sem dúvida. A gente fala, né, que assim, a genética, ela é a predisposição, né? Ela não é a sentença. Então, tem a genética e o ambiente ali seria o que vai desenvolver. Então, você tem, por exemplo, uma mãe que tem um transtorno mental, assim, ela pode, aquela criança vai ter aquela genética, mas a gente pode tentar, tanto no ambiente como nos nutrientes, fazer com que aquilo seja leve ou que nem expresse, né? Isso é interessante. Porque a gente tem que pensar que a alimentação tem o comportamento também, né? Sim. Então, tem várias coisas que vão interferir. E, Mari, o que que você vê, assim, de erro mais comum da alimentação e que a gente conseguiria corrigir facilmente? Olha, eu acho que assim, principalmente o começo de tudo, né? Que é ali a introdução alimentar, que muitas vezes acaba começando com 6 meses, independente se a criança está pronta. Não, fez 6 meses, já começa ali o oferecimento de sólido. Às vezes a criança ainda precisaria de um tempinho a mais. Né? Eu sei, tem várias questões. Tem mãe que precisa voltar a trabalhar, tem bebê que não está ganhando peso, tem várias questões, mas a importância de um olhar multi já nessa fase é importante, né? Porque senão você começa e aí o bebê começa a recusar, aí a mãe no desespero, né, começa a tentar fazer de qualquer forma para a criança comer e aí acaba fazendo de fato ele comer, mas vai atrapalhando, atropelando fases, né? E aí já começa esse histórico alimentar aí um pouco comprometido. Então, eu acho que a base mesmo já começa na introdução alimentar. E a gente vê aqui, né, que eu também trabalho com introdução alimentar, mas eu trabalho a partir da boca do nenenzinho. E a gente acaba complementando muito o trabalho uma da outra, porque qual é o melhor método para o bebê? Aquele que ele quiser. O que ele tá pronto, o que ele tem segurança na boquinha. Sim. Porque muitas vezes o bebê não tá pronto pro amassadinho, não tá Sim. pronto pro pedaço. Então, eu falo muito isso para as mães. A gente fala, né, que ele quiser, mas assim, porque às vezes a família vem Como esperando, né? Ai, não, vou fazer BLW. Não, ele vai escolher o que ele vai receber. E tem que ser isso mesmo, dele escolher não só
como ele vai comer, mas a quantidade também, Sim, né? sim. Que a expectativa da família geralmente vai muito alta. E muitas vezes a gente pensa em sinais de prontidão de corpo, mas a gente não vê os sinais de prontidão da boquinha, né? Sim. Mas eu acho que a fase da introdução alimentar é muito desafiadora. Eu achei. Eu não achei fácil. Mas eu não achei é porque o que acontece? A gente parar, dar peito é muito fácil. É. Você parar pra pensar que agora você tem que fazer uma comidinha específica pro seu bebê. O mais difícil é a organização da rotina do que, de fato, o oferecimento para o bebê, né? Exatamente. Eu achei essa parte a mais difícil. É. Mas é uma delícia. E é a base, né? É a base ali que a gente vai criar, é a sementinha que a gente vai plantar para colher lá na frente. Sim. Então, desenvolvimento de paladar, evolução de textura, tudo isso é o que a gente vai começar ali na introdução alimentar. Sim. Claro, pode acontecer, eu fiz uma introdução alimentar linda, agora meu filho tá recusando tudo. Pode acontecer as nuances assim, mas quando a gente faz uma introdução alimentar legal, a chance aí da gente ter sucesso futuramente é altíssima. É muito lindo o desenvolvimento, né? Lindo. E ô Mari, a gente fala muito hoje em dia, a gente escuta falar muito e a gente pesquisa muito, vê muitos estudos saindo sobre isso, do eixo intestino-cérebro. E que muitas vezes o intestino é até considerado o segundo cérebro. Para mim é o primeiro. Então, explica por que isso, o que acontece, por que ele que você considera o primeiro. Não, brincadeira, né? Claro, é considerado o segundo cérebro, aí fala de coração também. Na verdade, agora a gente tem essa consciência da importância do intestino, né? Porque ele faz absorção ali, tem o eixo. Então, muito tempo a gente falava que a gente era o que a gente comia. Aí essa versão já foi atualizada para a gente é o que as nossas bactérias produzem a partir daquilo que a gente come. Porque a gente tem a nossa microbiota intestinal e ela produz ali, né, a partir do que a gente come, diversas substâncias ali. Então, hoje a gente sabe da importância do intestino saudável para uma vida saudável. O que é a microbiota intestinal? Microbiota intestinal é todos aqueles bichinhos que vivem no nosso intestino. E tem os bichinhos bons, tem os bichinhos ruins, mas eles todos ali, tem vírus, bactéria, fungo, tudo, ele faz parte ali daquela microbiota. E ela saudável é, mais uma vez, uma microbiota equilibrada. Né? Então, a gente precisa olhar para esse intestino, esse negócio, cocô, credo, não, a gente tem que olhar para o nosso cocô, né? É o fruto ali da nossa digestão, é o final da nossa digestão, como está esse cocô, como está a aparência, a cor, o cheiro. É importante a gente dar uma atenção especial para esse cocô, porque a saúde intestinal é muito importante para a absorção dos nutrientes daquilo que a gente come e através do cocô, você consegue imaginar que bactéria que tem no intestino? Com o exame a gente consegue. O que a gente consegue ver assim no cocô, por exemplo, tem muito resto de alimento. Então eu já sei que essa digestão está comprometida. Né? Agora a gente tem um exame de microbiota intestinal, que através do cocô a gente tem ali todos não, porque o intestino, mesmo a gente falando muito sobre ele, ainda falta muito, 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 muito. A gente pouco sabe sobre ele com tudo isso que a gente já tem. Mas, então, o exame de microbiota, ele dá ali um perfil de microbiota intestinal. E daí, então, todos esses benefícios, as bactérias, a microbiota intestinal, ela vai... Então, as bactérias, ela não... é porque é muita informação. Precisa elaborar a pergunta. Olha, então as bactérias. Se você tá com muita bactéria ruim e você vai comer uma coisa boa, então você vai suplementar, mas a sua alimentação é péssima. Você pode não absorver. Você pode não absorver essa suplementação. Sim. E às vezes não é nem bactéria ruim. Então, por exemplo, proteobactérias, né? As bactérias que degradam proteína. Então, às vezes ela não é uma bactéria ruim, mas se ela estiver alterada, se ela estiver em grande quantidade, ela pode já dar sintoma. Né? Então é o equilíbrio dela ali
E realmente, se você não tem esse equilíbrio, você tem uma dificuldade de absorção. E aí, por isso que a gente tem dietas específicas para condições específicas, né, relacionadas aí ao intestino. E daí, me fala uma coisa. Você vai, a microbiota intestinal e a forma como ela absorve os nutrientes, os alimentos e tudo mais, ela interfere no prazer alimentar ou no apetite da criança? Não, super, super, por vários motivos, né? Até a questão sensorial, enfim. Só que se a gente tem uma microbiota alterada, se a gente tem questões gastrointestinais, a criança tem distensão abdominal, tem gases, né? Tem aerofagia. Se ela tem esses sintomas, é muito difícil você pode ter os dois comportamentos. Você pode ter a recusa, porque quando ela come, ela sente esse desconforto, então ela naturalmente, né, ela repulsa ali, ela recusa o que faz mal para ela, ou quando ela come, ela sente aquele alívio, porque então ela acaba tendo uma compulsão para tampar aquilo, né, como se fosse para aliviar aquela dor de forma momentânea, porque depois ela tem o sintoma. Mas enquanto ela tá comendo, ela tá tendo aquele alívio, então ela busca por essa sensação. Isso pode gerar compulsão alimentar? Pode. Pode. Nunca tinha pensado nisso. E, por exemplo, uma criança que chega para uma avaliação para mim, com recusa, não, ela recusa, ela não come esse tipo de alimento, não come nada. Qual que seria o caminho ideal do seu ponto de vista de tratamento? Então, vamos pensar que daí eu vou cuidar da parte da boca e resolvendo, mas a gente teria que ver essa parte orgânica também. Sim. Assim, a seletividade, a gente sempre fala, ela é multifatorial. Uhum. E sempre vai ser, né? Então, é difícil quando tem só uma questão envolvida na seletividade. Então, eu sou suspeita, porque eu sempre vou puxar a sardinha para o meu lado, mas assim, eu acho que para qualquer terapia, fono, TO, psicólogo, tudo, a gente precisa desse terreno, né, nutrido. Então, eu acho que a nutrição, de fato, é a base para tudo. Porque como é que eu vou trabalhar uma hipotonia de língua, né, se eu não tenho proteína na dieta? Então, eu preciso que esse músculo receba proteína. Então, preciso organizar a dieta para você conseguir ali, né, desenvolver essa musculatura. E isso é bem real. Quando a criança, o bebê, não tem aporte calórico, aporte energético, Sim. eles não respondem muscularmente. Sim, então eu acho que quando chega, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conversar, a equipe multi, e avaliar. A Nutri vai ver quais alimentos a criança consome e quantas vezes, para avaliar aí o que está faltando. Né? O que está faltando, se a gente consegue mexer nesse alimento que ela come. Então, por exemplo, a criança não come nada de proteína, nada, não toma leite, não come nada. Então, a gente vai ver se a gente consegue mexer em algum alimento que ela já consome, colocando ali a proteína. Se caso for uma criança muito rígida, não tiver, a gente vai ter que fazer a suplementação enquanto a gente vai inserindo ali esse alimento em terapia ou de outras formas. Então, por exemplo, uma criança que não aceita nada de proteína, mas ela aceita, sei lá, bolo. Você consegue colocar Sim. proteína no bolo. Sim. E daí você vai fazendo bolo, doce. Tá, só come chocolate. A gente faz alguma coisa. Um chocolate para essa criança. A gente... Um chocolate proteico. A gente se vira, né? A gente se mexe. A criatividade, o céu é o limite, né? Então... E daí, através dessa suplementação escondida para a criança, para ela conseguir, você também vai moldando a microbiota para ela ter, para aquelas bactérias começarem a absorver coisas melhores. Sim, e vai diminuir o mal-estar, e daí daqui a pouco ela vai experimentando. Porque se você tem uma alimentação monótona, você tem um desequilíbrio de microbiota, né? Porque você está alimentando sempre as mesmas. Porque você sempre come o mesmo alimento. Então aí, e isso você já faz você querer mais daquele alimento. Então, quando você coloca novas coisas aí na sua alimentação, você vai povoando ali, você vai diversificando, né, o substrato dessas bactérias.
Ótimo. E me fala uma coisa, pensando em eixo intestino-cérebro, né? Então, já que o intestino, ele comanda, essas bactérias comandam várias coisas. Ela interfere em comportamento? Sim, até a questão da serotonina, né? A serotonina é produzida, se eu não me engano, 90% no intestino. Então, e é tudo. Se você tem o desconforto, várias crises surgem em decorrência disso, né? Principalmente quando a criança é não verbal, muito pequenininha, né? Não Você tem sabe se essa, não expressar, sabe né? se expressar, então ela vai se expressar como? Com um grito, com choro, com birra, né? Que na verdade nem é uma birra, a criança tá com dor, a criança tá desconfortável. Aham. E daí? E alimentação? Muita gente fala, por exemplo, o leite materno. Bebês que amamentam, eles têm um QI mais elevado. Você considera isso verdade ou não? E por quê? Não, Não? não. Eu acho que assim, a gente pode ter dois cenários, né? A gente pode ter aquele bebê que foi no parto normal, que foi amamentado, que foi tudo, mas vive numa condição extremamente esterilizada, todo mundo fica ali, lava, limpa, passa álcool, coloca roupa para pegar. Então, a criança vive num bebê esterilizado. E outra família que né, teve aí uma cesárea, que foi para a fórmula, mas que essa criança tem aí um contato com uma microbiota diversa. Então, você tem dois cenários que, né, não vai ter, obviamente, a questão do parto vaginal, vai ter essa povoação dessa microbiota, mas vai ter ali essa microbiota, ela continua sendo formada depois do parto, né? E até o Não, eu tô aleitamento até materno. rindo, porque eu tô lembrando que agora o João Pedro, ele aprendeu até a abrir o portão e fugir de casa. E daí eu peguei, ele abriu o portãozinho, eu olhando ele lá. De repente, cadê? O João Pedro estava com a boca na roda do carro. Eu falei, essa microbiota. Não pode, né? Sim. Ah, Acontece. 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 Nossa, pra mim, eu acho que o pior, o auge foi. Nossa, nunca contei isso pra ninguém. Conta pra Um dia a gente. gente chegou no hotel e eu tava arrumando ali as coisinhas dos meus filhos, da Helena, só tinha a Helena. Eu tava arrumando as coisinhas dela e ela ficou ali andando, né? Ela engatinhava, eu analisei os riscos, e aí ela tava ali. Daí, de repente, foi coisa assim de 2 minutinhos. Olhei, ela não tava ali, aí eu entrei no banheiro, ela tava com a ducha higiênica na boca Ah, do hotel. Então, assim, né? acontece. Acontece. Não, mas pelo menos, geralmente... Eu só espero que quem passou pelo aquele quarto tenha microbiota boa. Mas é isso, a gente continua formando, né, a microbiota e a gente consegue até mudar ali depois com alteração de padrão de hábito alimentar, de hábito de vida mesmo. E agora vamos entrar, então, num assunto que todo mundo gosta, que é a amamentação. Para você, o que significa amamentação para esse início de processo alimentar? Nossa, a alimentação é importantíssima, né? Até questão de desenvolvimento, de preparação da boca para futuramente receber a introdução alimentar. A questão da composição do leite materno. Muitas vezes a gente acaba suplementando ali o bebê pela mãe. E a gente também tem casos que, no desespero de voltar o corpo anterior, muitas vezes a mãe acaba fazendo uma dieta restritiva, né? E aí a gente tem reflexo também no bebê, provando ali, dificuldade de ganho de peso, provando ali o quanto é importante, o quanto que a gente consome, a gente acaba passando para o bebê. Então é importante que essa mãe seja cuidada, seja nutrida para produzir um leite maravilhoso, né? Super rico em probiótico, prebiótico e nutrientes de forma geral. Qual que é a diferença de probiótico e prebiótico? O probiótico, ele é a cepa ali, né? É o lactobacillus, bifidobactérias, ela é a cepa dos bichinhos. Probiótico. Probiótico, Que é o sim. Yakult. Não.
Não. Seria, né? Vamos supor, é porque tem a composição ali, não que não tenha os lactobacilos, mas a quantidade de açúcar que tem nesse... Não compensa o creme. Não, a composição que é a questão e a questão do armazenamento, né? A gente não sabe também como é. Mas seria isso. Tá. E prebióticos são as fibras. Então, a gente tem inulina, a gente tem amino resistente, a gente tem uma série de fibras aí que são os prebióticos. É fibra alimentar mesmo. Fibra alimentar. Tá. E daí, então, a mãe não é saudável, essa mãe já querer ficar desesperada em recuperar o peso urgentemente, fazer uma dieta restritiva. Restritiva, não. Não pode. Não, ela pode querer recuperar o peso e isso leva a um processo até de adaptação do próprio corpo e com a orientação adequada ela vai ali voltando para o peso dela, mas a dieta restritiva no momento de amamentação e de desenvolvimento do bebê não é indicada. O que não pode faltar na alimentação da mulher que amamenta? Eu vou te responder de novo. O equilíbrio. O equilíbrio. Não, tá. E o que não pode ter em excesso? Então, o excesso eu acho que o que não pode ter em excesso da gestante, da lactante, da criança, de tudo, não poderia para ninguém, né? Que é o excesso de ultraprocessado, que é o excesso de... Às vezes, mas a cafeína, né? Tem a questão da cafeína. Às vezes o bebê vai reagir, às vezes não vai reagir. Eu como isso, ele tem cólica. Não existe nenhum alimento que dá cólica no bebê. Não é uma regra. Não é uma regra. Não existe, tem estudo que fala que comer feijão dá cólica no bebê. Não tem. Não tem um alimento que está relacionado a isso. Mas a gente tem ali o nosso filho, que é só a gente sabe. Então, se você está percebendo que você está comendo feijão e tá ali... O dia que eu comi feijoada, João Pedro quase morreu. Nunca mais comi feijoada. Então, mas será que foi só o feijão? Será que não foi a quantidade? Será que não foi todo o entorno, né? Que teve refrigerante? O que você bebeu? Teve, normalmente... O feijão ficou de molho. O feijão ficou de molho. Então, tem todo um contexto. Tem a fase que ele tava também. A fase. Então, por exemplo... Se eu comesse essa feijoada e ele com 1 mês ou com 4 meses, seria diferente o comportamento. Diferente, E até nessa questão de preparar para receber o alimento sólido, essa microbiota, esse intestino, ele está sendo também, né, desenvolvido. Por enquanto, ele é muito imaturo, por isso que que não dá para oferecer. Então, às vezes, meu filho está pronto, já apresenta todos os sinais de prontidão com 4 meses. Mas esse intestino... Né? Ele precisa desse tempinho também de maturidade para ficar maduro mesmo. Uhum. E através do que a mãe come, ela vai moldando a microbiota intestinal do bebê? Ela vai mexendo no leite dela e vai produzindo ali os probióticos para o bebê. Tá. E isso pode influenciar também depois na introdução alimentar. Sim. O que ele vai ter mais interesse, o bem-estar dele pode facilitar a alimentação. Sim, e a gente direcionar, né, na alimentação também. A gente tem que expor ali, lembrar sempre que a introdução alimentar complementar. Então, a base ainda é o leite materno ou a fórmula infantil e a gente vai começar a apresentação dos alimentos para o bebê. Então, desenvolver o paladar. Mas essa fruta eu não vou dar porque é muito azeda. Azeda para você, que já desenvolveu o seu paladar. Seu filho, o bebê, precisa dessa experiência, desse azedo. De repente, para ele, é um sabor que ele vai gostar. Então, a gente molda muito pelo nosso, né, paladar. Por isso, essa semana eu dei quiabo pro João Pedro. Delícia. Não gosto. Maravilhoso. Ele gostou, então tá bom. Mas é muito engraçado, né? O João Pedro tem coisa que ele come... Ele ama tomatinho. E daí ele come e faz... faz até um tremelique. E daí ele vai e come de novo. E ele ama. E tira o tomate, mas ele come... É uma experiência, né? O tomate... É muito legal. Vou continuando nesse tema, que eu tô gostando. Me fale sobre alergia. Alergia em bebês. Então, é mais comum a gente ver que é a PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Mas
O bebê, ele não nasce com essa alergia. Como é que funciona a alergia? Então, a alergia, assim, é o que a gente estava falando da reação. Você conhece o seu bebê, né? Então, você percebe que ele tá muito agitado, que ele tá com dor, que ele tá muito choroso. Aí é super importante. Né, o bebê até os 6 meses, ali até 1 ano, ele acaba sendo acompanhado pelo pediatra. Então, né, avaliar se tá demais, se tem a questão da alergia, se tem a questão, né, da alergia ao leite de vaca, fazer essa avaliação. O que a gente tem é que a gente tem essa janela imunológica, né, do bebê de 6 meses, aí tem estudo que fala até 11, 10, 9, né, essa janela aí. Mas o importante é a gente expor ali esse bebê alguns alimentos considerados potencialmente alergênicos. Então, só que tem uma coisa também, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente tem um intestino imaturo, que tá ainda, né, começando, então expor a criança, expor o bebê, não significa bombar ele daquilo. Porque, né? então, por exemplo, tá. Eu posso comer camarão. Uhum. Agora, nossa, eu vou comer o mar inteiro de camarão. Sim. Eu posso desencadear uma alergia nele? Não? Se ele não tivesse alergia a camarão, eu acredito que não. Acho que um alergologista responderia melhor, assim. Tá. O que a gente tem mesmo é que é importante oferecer. Claro, tem algumas situações que a gente vê, né, quando vai começar a introdução, a gente pergunta para os pais o histórico. Se tem algum pai ou alguma mãe que tem alergia alimentar. Então, se tem uma família que tenha Que é todo mundo alérgico. alergia a camarão, assim, de seríssima, Ele tem né? o gene ali, pode estar apagadinho. Aí, nesses casos, a gente faz a orientação da introdução ou na clínica, ou com acompanhamento de alergo, né? Mas sempre com acompanhamento médico. Quando é caso, assim, de ter uma reação, já ter isso na família. Mas tá tudo tranquilo, é só a exposição, a gente acaba expondo ali até 1 ano aos alimentos potencialmente alergênicos. Ó. Banana né? E todo mundo Então, começa com a todo mundo banana. começa com a banana, mas a banana é a mais alergênica, Ela né? é bastante. Por quê? É a proteína ali. Tem a banana, tem o kiwi, o morango. Tem bastante gente que reage. E eles gostam, né? A criança gosta. Docinho. E a introdução alimentar, então? O que você acha? Qual alimento que a gente deveria começar? Não tem. Não tem. Não tem. Não comece, brincadeira, calma. Não tem. A gente pode começar aí com qualquer alimento. Pode ser com uma batata, pode ser com mamão, com uma abóbora. Então hoje em dia não precisa mais começar com fruta. Não, e nem manter 3 dias. Né? A gente começa a apresentar, normalmente a gente começa a apresentar, começar a introdução alimentar com fruta, por conta de ser docinho. Porque o leite materno é docinho. Achar que vai melhor. Mas tudo bem, se começar de manhã com a banana e já no almoço dá uma batata, dá um legumes aí, não tem problema nenhum. Não existe um alimento, começa com esse que a chance de sucesso é garantida. E por que ainda muitas pessoas falam da introdução alimentar? Olha, essa primeira semana você vai dar só uma frutinha durante o dia. Na segunda semana, a frutinha de manhã e de tarde. Porque antigamente fazia muito isso, né? Mas desconstruiu. Não precisa. Porque antigamente. Você pode já começar com todas as refeições. Pode. Pode, assim, o que a gente faz é que a gente tem que ter, nós profissionais, consciência o que aquela família tá passando. Então, a gente tem uma adaptação da família. Se um bebê, que até agora não, né, só tinha essa demanda que já demorou 5, 6 meses para a família acostumar, que é do leite ou da fórmula e a rotina ali, eu já vou começar a introdução alimentar inserindo café, almoço, lanche da tarde. Né? É complicado. Então a gente pode começar devagar, mesmo que a gente não tem pressa. A gente pode começar, vamos começar com a fruta e com legumes? No dia seguinte é a mesma coisa. Aí, conforme vai indo, essa família vai adaptando, vai fazendo, não, então agora eu já chego, já faço o almocinho dele, aí depois já sento, almoço com ele, tudo, para essa família se organizar. Porque a gente não tem pressa. O que você acha da introdução alimentar precoce, antes dos 6 meses? Eu acho que depende muito do desenvolvimento do bebê.
Eu acho que é importante quando você vai ter uma introdução precoce, fazer a avaliação com a fono, né? Ver a físio, ver o que a pediatra, por que está acontecendo essa orientação. Então, eu acho importante uma avaliação bem. Não é uma chavinha. Né? Ah, fez 6 meses, vira a chavinha, tá pronto. Então, pode ser que esse bebê, antes dos 6 meses ali, né, 2 semanas antes, ele já esteja com sinais de prontidão, já esteja ótimo. E pode ser que 6 meses e 2 semanas seria muito diferente do que se a gente começasse com 6 meses. Então, por isso que eu acho que essa importância da avaliação Tem para que ter começar. um olhar Tem que ter para um criança. olhar, é. Então, o João Pedro eu comecei uns 5, 7 dias antes. Por quê? Porque ele tava sentado no meu colo, a gente tava no hotel, eu tomando café da manhã, comendo Ele mamão. começou, né? Não foi você. Ele que começou. E daí, eu vinha com mamão na minha boca, ele ia... Tadinho. Daí eu peguei, raspei um pouquinho de mamão e dei na boquinha dele. Ele amou, 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 amou e comeu um monte de mamão. Uhum. E daí depois, no almoço, tinha um leguminho lá, cozido. Daí eu peguei e coloquei um pedacinho na boca dele pra ele experimentar. Tava bem molinho. E daí ele foi, mas assim, não tinha uma regra. Aí ele precisa comer isso todas as refeições. Então eu via que ele estava interessado, eu aproveitava a curiosidade. Isso tá errado? Não, tá certo. Não, tá super certo. E é aquilo, a gente tem ali né, o protocolo, mas a gente tem o que essa mãe tá sentindo. Se ela tá sentindo ali que, né, ó, ele tá parado, tá seguro, é importante, né? Esse alimento tá seguro e tal. O que você vê do maior erro das mães na introdução alimentar? Eu acho que mãe não erra. Maravilhosa. Eu acho que mãe nunca erra. Mas eu acho que... Posso falar 2? Pode. Porque primeiro é a expectativa. A expectativa da mãe é uma coisa muito pesada para o bebê, né? Da mãe, do pai. A gente acaba falando mais mãe, mas assim, você ficar na ansiedade que ele coma, de que vai, né? Faz parte. Nós, a partir do momento que a gente vê o beta positivo, a gente já começa a nutrir. E a gente já começa esse desespero de querer que essa criança seja nutrida e a gente tem isso como nossa responsabilidade. Uhum. Então, quando a gente começa a oferecer, que vê que o negócio não tá andando, já começa o desespero, já começa, não, então eu vou misturar, então eu vou fazer, então eu vou bater tudo. Esse desespero que eu acho que é a expectativa mais o desespero. Porque se fica só na expectativa, mas se controla, tudo bem. Agora, se fica ali na expectativa e não tá atendendo e começa a fazer os artifícios, assim, para fazer a criança comer a qualquer custo, eu acho que esse é meio problemático. Faz sentido. A gente vê muito isso. Expectativa tem que estar alinhada com a realidade, viu, mamãe? É uma dica importante. E quando que eu espero que o meu bebê esteja comendo, assim, a refeição da família e uma quantidade maior? Com 6 meses, né, a gente começa a apresentação, o leite ou a fórmula é o principal alimento e a alimentação é complementar. Aí, conforme vai avançando, né, os meses, ele vai fazendo essa autorregulação. Uhum. Então, conforme ele come mais, ele mama menos. E aí, o esperado é que por volta, também não é chavinha, mas por volta de 1 ano, a criança esteja comendo mais do que ela mama, né? Agora, coisas importantes que eu acho nesse processo, né? A gente tem ali a evolução. A gente tem que acompanhar se isso está evoluindo textura, porque às vezes, nossa, não vai, e é um ajuste que a gente precisa, né? 3 sessões de fono resolve, mas então a gente precisa acompanhar muito se está evoluindo. Mas com 1 ano, por volta de 1 ano, a gente espera aí que a alimentação esteja ocupando ali o oferecimento calórico ali para criança. O mamazinho é só pontualmente, é só aí de vem aconchego. como complemento. Daí troca, inverte. É. E o que você vê da maior dificuldade das mães na alimentação de uma criança de 2 anos? Que todas as mães falam, meu filho comia muito, de repente parou de comer. O que a nutricionista
a nutrição fala sobre isso? A gente tem um período, né, da criança, essa mini adolescência, que é o que a criança fala, ela percebe que gera um movimento. E aí o nosso comportamento vai ser determinante dessa fase. Todas as crianças passam. Pode passar mais tranquila, pode passar mais intensa, mas todas as crianças elas passam por ali essa fase de não quero. Não gosto mais, né? E aí depende como a gente vai seguir. A gente pode, você não quer? Então peraí, o que você quer? E vai e oferece outra coisa e a criança nunca mais vê aquele alimento. Ou a gente pode falar assim, não, hoje você não quer? Tudo bem, vamos colocar aqui do ladinho, come o resto, né? Porque se a gente tira aquilo da vida da criança, ela não vai voltar a comer. E agora, se a gente respeita aquilo, mas não fica dando opção, né? Porque assim, você não quer isso, então eu vou fazer isso, que é muito mais gostoso, né? Então, assim, essa fase é uma fase que a criança tá percebendo quem é ela e quando ela fala, o que gera de movimento. Então, é super importante como a gente vai passar dessa fase que a maioria das crianças vão aí passar. E, Mari, você é bem especializada em alimentação para crianças com TEA, né? Com diagnóstico de TEA, que, para quem não sabe, é autismo. E o que tem de diferente na alimentação deles? A gente consegue coisas tão lindas, tão lindas. É muito maravilhoso. A gente, né, primeiro tem que ver se a criança tem seletividade, porque nem toda criança autista tem seletividade. Tem muitos pacientes que a gente consegue trabalhar lindamente com os alimentos, né? E a gente vai respeitando textura, vai respeitando esse sensorial. Então a gente faz uma dieta adaptada sensorialmente para a criança. E aí a gente vai avaliar. Tem trabalho muito bem com a doutora Camila Gastro, e aí ela traz esse olhar. Então, muitas vezes a gente faz uma dieta específica. Então, a criança tem uma questão gastrointestinal, ela vem para mim, passa, né, com o gastro, depois vem para a nutrição e a gente direciona a dieta. E aí o resultado é maravilhoso. A gente muitas vezes precisa fazer uma dieta um pouco mais direcionada, né? E a gente consegue diminuir os sintomas da criança. Então, teve casos já que a criança sentia dor, então ela não tinha uma estereotipia, ela tinha uma dor que ela acabava ali desregulando por conta da dor. E a gente fez uma dieta específica por 20 dias e a gente já teve uma melhora muito significativa. Então, a gente consegue coisas lindas, assim. E nem dá pra falar, então, toda criança que tem o diagnóstico de TEA precisa fazer essa dieta. Não tem. Porque quando a gente tem aquela criança, a gente olha para ela, desvira a vida dela para conseguir ajudar ali com a alimentação, com os alimentos, o desenvolvimento. A gente fala, às vezes a gente tem uma criança que é uma Ferrari, né? Mas que está sendo ali abastecida com água. Então, a gente precisa dar o combustível certo para cada um. Ai, que lindo! Mara, tem tanta pergunta, porque tá tão legal esse bate-papo. É muito bom falar sobre isso. E eu tenho certeza que tá esclarecendo para muitas mães e futuras mães. Então, já comecem a cuidar disso. E tá muito rico. Eu não queria ir embora, mas o nosso tempo tá acabando. E eu queria que você agora olhasse para a câmera e deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente. O que você queria falar para essas mães? Qual câmera é essa? Essa é a sua câmera. Não negligencie a nutrição, assim, né? O alimento do seu filho. Cuide da lancheira da escola, cuide do que a gente leva para dentro da nossa casa, né? A gente ali na lancheira, se for contar 5 dias por semana, 12 meses, é uma quantidade muito grande para a gente, de repente, não aproveitar essa oportunidade com alimento de verdade, com alimento nutritivo. E o que a gente leva para dentro da nossa casa é o que a gente está permitindo que entre na vida do nosso filho. Então, cuidem do terreninho de vocês, né, dos filhos de vocês, para que essa árvore lá na frente seja uma árvore cheia de frutos e muito saudável. Tem uma frase que
a gente fala, né, que a infância é o solo que o adulto vai pisar. Então, cuidem do solo de vocês. Ai, que linda, eu amo essa frase. Eu preciso Gente, saber até quem que fala, né? eu até procurei na internet esses dias, você acredita? Pra descobrir quem fala. Apareceu, só que eu esqueci. Depois a gente dá os créditos pro autor exato. dessa frase linda. Mari, muito obrigada. Eu que Obrigada agradeço. mesmo. Foi maravilhoso ter você aqui. É maravilhoso ter você como referência nutricional do Espaço Bebê e Criança. E que a gente consiga alcançar muitas mães, muitas crianças, muitas vidas. Eu que agradeço, é o nosso propósito, né? E esse foi mais um Entre Fraldas e Negócios. E até a próxima.